texto da mensagem, irmão, já foi lido, é Lucas 19, de 28 a 44. Nós não vamos lê-lo novamente. Nós chamamos a atenção dos irmãos para esse texto sagrado, porque ele é o texto que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O início da semana chamada Santo. O início da caminhada de Jesus para a cruz. E nós gostaríamos de começar falando justamente deste Jesus, da personalidade formidável desse Jesus. Jesus era diferente. Um texto só da palavra de Deus fala de 5 títulos que esse Jesus Cristo tinha. Isaías capítulo 9, verso 6, diz que Jesus era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cada um desses nomes fala de um aspecto de Cristo. E nessa noite nós queríamos chamar a atenção para Jesus como príncipe da paz. Esse príncipe que estava entrando triunfalmente na cidade de Jerusalém para cumprir uma missão. Nessa cidade, Jesus Cristo fez muitos milagres. Nessa cidade, Jesus Cristo fez diferença. Era uma cidade histórica, Jerusalém. É uma cidade histórica. Uma cidade milenar. Talvez sua origem seja 2000 anos antes de Jesus Cristo. Uma cidade que foi palco de alguns acontecimentos históricos que ainda hoje tem sentido para a humanidade. Jerusalém em si quer dizer cidade da paz. Cidade da paz. Rei Salém, rei de Salém, foi quem fundou esta cidade. Talvez Melquisedeque é o organizador desta cidade. Mas era uma cidade profética e, como tal, ela passou por alguns acontecimentos históricos que vale a pena a gente relembrar. Esta cidade, ela foi, nessa cidade, no tempo de Salomão, ele construiu um templo suntuosíssimo. Nós não temos como até dizer da suntuosidade do templo de Jerusalém. Os livros de crônicas falam da construção desta cidade. Materiais especiais foram levados para Jerusalém para a construção desta cidade. Mas depois, irmãos, Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e o seu templo. Aquele suntuoso templo ruiu. Mas era uma cidade profética. Neemias, no século IV a.C., reconstruiu os muros de Jerusalém. Macabeus também empreendeu uma conquista contra a cidade de Jerusalém, tomando novamente a cidade de Jerusalém. No tempo de Jesus, ele chamou a atenção que aquela cidade seria demolida mais uma vez, e aconteceu no ano 70. E quando Jesus estava aqui na terra, lá em Jerusalém, essa cidade estava sob o domínio do povo romano, do Império Romano.
Os estudiosos da história sabem o quanto Roma foi cruel com Jerusalém, o quanto aquela hegemonia política fez mal àquela cidade que era a cidade onde Jesus começou o seu ministério, é onde ele fez o seu ministério. Jesus, irmãos, estava nessa cidade, pregando o reino de Deus, falando para aquelas pessoas de como elas podiam voltar-se para Deus. Mas aquela cidade era uma cidade que não recebeu de bom grado as palavras do Mestre Jesus. Jesus ali fez muitas curas. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ah, meus irmãos, se aquela cidade tivesse entendido a mensagem de Jesus, uma cidade que era da paz e que hoje é motivo de guerra entre dois povos, os palestinos e os judeus hoje ainda brigam pelo domínio daquela cidade. Aquela cidade que foi regada com sangue. Os historiadores dizem minuciosamente como foi a conquista daquela cidade no ano 70. O sangue corria pelas coxias das ruas. Aquela cidade, irmãos, se tivesse entendido o amor de Jesus por ela, ela devia ser regada com lágrimas, tanto dos judeus como dos palestinos. Mas Jesus mudou a vida daquela cidade. Ele chamou a atenção, ele fez diferença ali naquela cidade. Ele nunca sentou-se num banco escolar, mas era de uma sabedoria inaudita. Jesus atraía multidões e as pessoas começaram a ver um mestre diferente. E as autoridades romanas até ficaram enciumadas de Jesus. E para cumprir a profecia, agora, naquele domingo, Jesus entrava triunfalmente, conforme relatado no texto já lido. Nós não sabemos, irmãos, se dentro da sinagoga de Jerusalém foi pregado, foi anunciado que naquele domingo haveria essa procissão, este séquito de Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Mas as profecias tinham de ser cumpridas. Jesus então começa a sua caminhada em direção a Jerusalém. E ele manda que 2 dos seus discípulos fossem a uma aldeia perto de onde ele se encontrava, perto de Jerusalém. 2 cidades, Betfagé e Betânia, ficavam próximas a Jerusalém, 3 quilômetros de Betânia. Betfagé um pouco menos. Então ele mandou que 2 dos seus discípulos fossem à procura de um jumentinho que ainda não havia sido montado, para que ele entrasse triunfalmente montado nesse jumento, que ele precisava. Foi o recado que ele mandou para aqueles homens, por aqueles homens. E aí, irmãos, nós começamos a entender qual era o propósito de Jesus naquela semana, com aqueles gestos,
Talvez os seus discípulos, apesar de haverem sido informados, não tivessem atentos para os detalhes. Mas ele usou 2 discípulos para ir à cidade, uma aldeia próximo de onde ele se encontrava. E que ele falasse para o dono daquele jumento que ele precisava dele. Não diz o nome da aldeia para onde estava esse jumento. Não fala do nome desse animal. Jesus queria chamar a atenção para a pessoa dele, agora como príncipe da paz, para que todas as circunstâncias girassem em torno dele, porque era a última semana dele aqui na terra. E ele queria que todas as pessoas estivessem voltadas para ele, para saberem que ele estava ali cumprindo a missão de príncipe da paz. Vale a pena falar, irmãos, para os dias atuais, dizendo que nós precisamos nos voltar para esse príncipe da paz. Muitas vezes nós estamos olhando para muitos líderes religiosos, estamos nos voltando para grandes homens que se dizem importantes demais. E às vezes, os discípulos de Jesus estão tirando os olhares para Ele. Precisamos olhar para este Jesus. Precisamos entendê-lo. Precisamos conhecê-lo não somente historicamente, mas penetrarmos nas minúcias da palavra de Deus sobre este Jesus, príncipe da paz. Precisamos pesquisar a personalidade deste Jesus e entender que ele, apesar de homem, ele não deixou de ser Deus e que ele veio trazer paz para nós. Ainda hoje nós procuramos a paz, ainda hoje nós almejamos ter cordialidade com todas as pessoas, mas isso não é possível, porque só é possível se todos nós convergirmos para Ele, se todos nós estivermos olhando para este Jesus maravilhoso. Aquele dono do animal podia dizer o seguinte: seu mestre disse que está precisando do meu animal, voltem e digam para o mestre de vocês que eu também estou precisando. Mas ele não fez assim. Ele colocou o animal à disposição de Jesus. E nós podemos, irmãos, aprender com isto, que nós precisamos também e sempre colocar à disposição de Jesus aquilo que nós temos. Aquele homem podia razoar dizendo: não, eu só tenho esse animal, eu não posso perdê-lo. Mas ele colocou à disposição de Jesus. O que é que nós estamos colocando à disposição de Jesus, irmãos? Nós temos o nosso dinheiro e muitas vezes seguramos. Nós temos tempo para tudo e muitas vezes dizemos que não temos tempo para virmos à casa de Deus. Não temos tempo para ler a palavra de Deus. Não temos tempo para visitar alguém. Nós temos os nossos dons. Nós precisamos, irmãos, aprender com este homem, que ele colocou o que ele tinha à disposição de Jesus. O que é que nós damos a Cristo, irmãos? E saiba de uma coisa, que quando nós damos ao Senhor, Ele nos devolve com muitas bênçãos.
Ele quer nos abençoar e muitas vezes não o faz, porque nós ainda não o entendemos. Nós ainda não buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele promete que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então aquele jumentinho era o cumprimento de uma profecia de Zacarias. No capítulo 9, verso 9, fala desse príncipe da paz. Então, irmãos, esta é a semana que é chamada Semana Santa. Para nós, todas as semanas são santas. Mas nós, o povo de Deus, precisamos aproveitar essa oportunidade para falar àquelas pessoas que comemoram esta semana de uma maneira totalmente divorciada da palavra de Deus. Falar para essas pessoas o verdadeiro significado desta semana. O que é que significa a paixão de Jesus Cristo? Jesus Cristo não se apresentou como um conquistador, como um guerreiro. Ele não entrou montado num cavalo bonito, num corcel. Não, ele entrou montado num jumento. E muitas pessoas entendem que este fato de ele entrar montado no jumento significa humildade. Não. Era costume da época, alguém que entrava montado num cavalo era porque iria guerrear. Um rei, uma autoridade que entrasse numa cidade montado a cavalo, significava guerra. Mas quando ele ia com a missão de paz, ele usava um jumento. Então Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele não estava ali como um guerreiro, como um conquistador, mas ele estava como príncipe da paz. Ele queria mostrar para aquelas pessoas que a missão dele era trazer salvação para os pecadores, trazer paz para o coração das pessoas. Precisamos, irmãos, pensar nesse cortejo. Esse texto é muito solene. Fala das pessoas jogando suas vestimentas e jogando ramos para que Jesus, montado no jumento, estivesse ali entrando triunfalmente na cidade de Jerusalém. E eles diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, paz no céu. Precisamos, irmãos, acompanhar esse cortejo. Foi uma cena muito bonita. As pessoas ovacionando Jesus. Talvez ali houvessem muitos curiosos, mas com certeza havia aqueles que estavam entendendo o significado da profecia que naquele dia se cumpria. Multidão à frente, ele no meio, multidão atrás, e todos ali em torno de Jesus. E ele sabia qual o significado daquele momento. E ele sabia de como iria acontecer a sua morte. Ele estava então, naquele momento, entrando naquela cidade, dando início à semana da sua paixão. E diz aí o texto sagrado que ele chorou. Alegria de alguns, incredulidade dos fariseus, incredulidade de muita gente, rejeição de muita gente, e também aceitação de muitos outros. Qual a atitude das multidões ali, irmãos? Primeiro, de aclamação.
Em Mateus 21, 11, fala que ele era aclamado. O rei Jesus, aquela pessoa simples, nascida lá numa cidade insignificante, Nazaré, lá da Galileia. Ele estava agora sendo aclamado como rei. Ele estava sendo glorificado. Nós precisamos glorificar Jesus, irmãos. É verdade que no Brasil, hoje, o Evangelho está sendo muito aceito. Mas está sendo pregado um Evangelho que não é este Evangelho deste príncipe da paz. E muita gente não tem glorificado a este príncipe da paz de uma maneira correta. Porque na sexta-feira, muita gente que gritava Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora estava dizendo crucifica-o, crucifica-o. As estatísticas dizem que no Brasil já existe mais de 35 milhões de evangélicos. Mas já está muita gente dizendo, eu não quero ser chamado de evangélico, eu quero ser chamado de protestante. Essa palavra está voltando a ser mencionada. Porque o evangelho que muita gente está vivendo hoje, o evangelho que está sendo pregado, não é o evangelho desse Jesus. Desse Jesus que entrava triunfalmente em Jerusalém, para morrer pelos nossos pecados. Ele chorou quando entrou nessa cidade. Houve choro, irmãos. Nós devemos também chorar. Nós devemos chorar, porque muita gente hoje não aceita Jesus. A multidão dizia Hosana. Esta palavra, ao pé da letra, etimologicamente, ela significa salve, por favor. Então, as pessoas que conscientemente diziam Hosana, estavam pedindo salvação. E Jesus iria cumprir o propósito, ele ia consumar, como nós ouvimos hoje aqui no culto solene das 7 palavras de Cristo na cruz. Quando ele disse, tudo está consumado. Estava consumado o trabalho, o propósito, a missão para a qual ele foi enviado por Deus o Pai. Hosana. Depois essa palavra tomou uma feição diferente, um significado diferente, de glorificação, de elogio. Mas ela em si significa salve, por favor. Jesus Cristo quer salvar a todos. Aquele Jesus que nasceu em Belém e que agora estava se preparando para a morte, ele veio com essa missão de salvar a todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, eles gritavam isto, aleluia, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Os discípulos estavam conscientes e fiéis da missão de Jesus. Mas muita gente que ali estava, não estava ali para verdadeiramente glorificar a Jesus. Aquela multidão também, quando acompanhava Jesus, eles entoavam cânticos proféticos, que só poderiam ser endereçados ao Messias. Nós hoje, a igreja atual, irmão, precisa também avaliar o que é que nós estamos cantando para Jesus. Muito humanismo em muitas canções evangélicas de hoje.
Muitas canções evangélicas saíram da teologia genuína, que apresenta esse Jesus, príncipe da paz. Muitas canções evangélicas hoje só falam daquilo que as pessoas estão necessitando. Muitas canções evangélicas hoje é para satisfazerem as necessidades das pessoas. Mas nós devemos cantar para glorificar a Jesus, para enaltecer a Jesus, para falar de que Jesus é de fato o príncipe da paz. Nós cantamos hoje aqui, eu gostei. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Nós precisamos reaver, irmãos, o que é que nós estamos cantando ao Senhor. No texto sagrado também diz que foi falado aí que Ele é paz no céu. Paz no céu. Houve de fato paz no céu. A missão de Jesus era trazer esta paz também para a terra. Como nós falamos aqui, a quarta palavra de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse Jesus que estava entrando triunfalmente em Jerusalém, com a missão de ir até a cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, Ele, trazendo a paz, Ele foi desprezado por Jesus. Aquelas 6 horas da crucificação de Jesus foram mais longas para Deus o Pai do que toda a eternidade. Porque o príncipe da paz estava ali sendo maldito naquele momento. O príncipe da paz estava tomando sobre si os nossos pecados. O príncipe da paz estava agora ali se esvaziando, sendo desprezado pelo próprio Pai. É difícil até de entender, como dissemos hoje aqui de manhã. Mas ele estava sendo desprezado. Mas, aleluias, porque no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou. Paz na terra, paz no céu. É isso que Jesus Cristo quer trazer para todos nós. Eu não sei, irmão, como é que você está se preparando para a Semana Santa. O comércio também já está vulgarizando a Semana Santa. Muita gente não entende o significado da morte de Jesus. E nós, povo de Deus, precisamos falar. Nós precisamos propagar o evangelho desse Jesus maravilhoso. Para que haja paz, é preciso que nós vamos a todas as pessoas, falando-lhes do verdadeiro significado da paz de Jesus. Houve contrastes ali, naquele domingo, irmãos. Houve contrastes. Os discípulos louvando, os fariseus rejeitando, e Jesus chorando. Jesus chorando. Em qual grupo é que nós vamos nos enquadrar, irmãos? Vamos ficar com os discípulos louvando ao Senhor? Devemos fazê-lo. Devemos glorificar esse Jesus maravilhoso. Devemos cantar com toda a força glórias a esse Jesus maravilhoso. Devemos chorar com esse Jesus pela Jerusalém do século 21. Porque muita gente nas nossas cidades estão rejeitando a este Jesus.
Muita gente não aceita, muita gente está no grupo dos fariseus, rejeitando a este Jesus. E nós devemos chorar o choro do amor pelas almas perdidas, por aquelas pessoas que na Semana Santa ficam piedosas, ficam até desleixadas com seu corpo, dizendo que isso é piedade, não toma banho, na sexta-feira não come carne, fica com o semblante descaído, fica sorumbático, fica pusilânime, não toma banho na sexta-feira, mas no sábado, aleluia, aí já está em folguedos, aí já está totalmente desobedecendo a Deus e a Jesus Cristo. Ah, meus queridos irmãos, aproveitemos essa semana para examinar na palavra de Deus todos esses acontecimentos, para entendermos do amor de Deus, o grande amor de Deus por nós, entregando o seu único Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ele chegou até a desejar não cumprir com a missão. Se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade.